Bom dia e paz do Senhor. Obrigado que vocês estão aqui hoje, nessa manhã, e que você está assistindo em casa. Que a palavra de Deus possa estar alcançando os nossos corações nesse novo dia, nessa manhã. E eu começo orando. Deus, muito obrigado pelo novo dia, pelo privilégio, pela vida que o Senhor nos dá, que nós podemos estar aqui, que nós estamos, sim, prontos a poder receber aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Fala aos nossos corações, Deus. Usa a Tua palavra para transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês. Quem tiver Bíblia pode acompanhar também. É Zacarias, capítulo 9, no verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Aqui nós estamos nessa semana lembrando essa semana tão marcante, tão importante na história, né, para nós cristãos. Ontem foi comemorado ou lembrado, né, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, essa entrada triunfal, como também é conhecida. Mas o ministério de Jesus, nós podemos, então, eu vou dividir, então, em 3 etapas diferentes, né? A primeira fase, e a maior dela, foi uma fase do desconhecimento, né? Até os 30 anos, Jesus, ele não era conhecido, né? Não se tem muita coisa escrita sobre Jesus durante esse período, né, dos 12, que a gente sabe que ele estava no templo, quando os pais vieram procurar ele e encontraram ele lá no templo, em Jerusalém. E depois disso não se ouve muito, e de repente, né, aos 30 anos, a gente escuta ele no deserto, sendo tentado. E ali nós vemos que ali inicia o seu ministério. Mas, né, durante esse período, talvez somente, né, o pessoal da região, da cidade de Nazaré, da Galileia ali, sabia quem era Jesus. E os seus irmãos, com certeza, também sabiam que Jesus estava lá, mas eles não tinham noção de quem realmente era esse Jesus, aquele rapaz que morava na casa deles, que vivia com eles, né? O Filho de Deus estava ali, mas ainda não era conhecido. Vamos ler em Mateus 13:55. 13:55. Né, o pessoal viu Jesus e perguntava: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Né, as pessoas, quando Jesus começou, então, nessa segunda fase, segunda etapa da vida de Jesus, a fase em que ele se tornou mais conhecido, as pessoas viam o que Jesus estava fazendo e se perguntavam, né, quem é este? Não é esse, né, o filho de Maria, filho do carpinteiro, irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Aos poucos, Jesus foi se tornando conhecido na região, porque ele começou a fazer os seus milagres, né? Ele chamou os seus discípulos, eles se reuniam, passavam pelas cidades, pregavam e faziam. Jesus começou a fazer milagres, né? E isso tornou ele conhecido, tornou ele popular na região, e assim a fama, o nome dele foi crescendo e crescendo. E o auge de Jesus foi essas últimas semanas da vida dele, né? Ele curou ou ressuscitou Lázaro, e isso tornou ele muito mais conhecido também. As pessoas iam atrás dele para saber quem é esse homem que ressuscita mortos, né? Que também Lázaro estava também, lemos que ele estava junto com Jesus nesses dias, e as pessoas queriam ver Lázaro, escutar de Lázaro o que Jesus tinha feito. Então aqui agora nós chegamos no auge, na popularidade de Jesus. E essa entrada em Jerusalém mostra
realmente, de fato, a multidão, uma grande quantidade de pessoas foi ao encontro de Jesus, ou receber, quando ele estava entrando em Jerusalém. Mas Jesus estava ali não para receber os aplausos, né? Jesus não se deixou influenciar com essa fama, né? Hoje em dia é o que mais muitas pessoas procuram, é se tornarem conhecidas, se tornarem famosas, e que as pessoas venham atrás, corram atrás deles. E Jesus não era essa a intenção do seu ministério. E as pessoas que estavam lá, elas estavam aplaudindo um homem que era conhecido por fazer milagres e tinha palavras bonitas. Mas Jesus sabia que isso era somente infelizmente, seria só uma fase de muitas dessas pessoas, né? Que no domingo seguinte ele estaria sendo ali exigindo a crucificação, a morte de Jesus. Muitas estavam ali recebendo ele, gritavam: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus entrou humilde e montado num jumento, como nós também está escrito, foi profetizado. E ontem nós ouvimos muito sobre o jumento, como um jumento foi usado, pode ser usado também nas nossas vidas, e as características de um jumento. E ao escolher esse jumento, Jesus ele tinha um simbolismo, porque reis andavam também de jumentos naquela época, reis que quando eles queriam demonstrar paz ou não queriam guerra, eles usavam um jumento. E esse jumento ele nunca tinha sido montado antes. Com isso, Jesus também queria mostrar que ele estava realizando algo novo, né? O jumento estava experimentando algo novo, alguém sentado em cima dele, e Jesus estava querendo mostrar também que o reinado dele seria diferente de todos os outros reinados que existiam, que já existiram ou que iriam existir no futuro. As pessoas que estavam Hosana, né? E isso significa salve-nos. A multidão ela clamava por um Salvador, mas um Salvador que fosse libertar eles da escravidão ou dos romanos que estavam ali dominando Israel naquela época. Eles queriam um libertador. Né? Em poucos dias esses corações dessas pessoas mudariam e eles estariam exigindo a morte. Eles queriam um Jesus do seu jeito, não aquele Jesus que ele realmente era, mas eles queriam usar a fama de Jesus nessa situação e fazer dele um libertador, um rei que iria libertá-los do domínio dos romanos. As multidões, né, a multidão não tinha entusiasmo por Jesus, pelos milagres que ele fazia, mas não por quem ele realmente era, né, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, que queria ser, né, Senhor nas vidas de todas as pessoas. E apesar de pessoas gritarem o nome de Jesus, seus corações estavam longe de Jesus. Elas queriam um outro Jesus do que aquele que Jesus realmente era. E aí, nós entramos na terceira fase da vida de Jesus, que é aquela fase da rejeição. Em Mateus 23, 37, nós lemos Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus, ele veio a esse mundo e veio a Jerusalém nessa semana porque ele queria mostrar algo poderoso, queria festejar essa época junto com o povo de Israel, com o povo judeu, mas esse povo judeu o rejeitou quando viu que o Jesus que eles imaginavam não era esse Jesus que ali estava. Jesus nunca teve o objetivo de se tornar famoso, no sentido de andar pelas ruas de Jerusalém e as pessoas virem até ele pedindo autógrafos, né, fazer selfies com ele, mas ele queria ser conhecido, até hoje ele quer ser conhecido para o mundo inteiro, né, porque Deus enviou seu Filho, né, em João 3,16, Deus enviou seu Filho a esse mundo para que ele morresse, e que todos o reconhecessem, o aceitassem e recebessem ele e pudessem estar com ele por toda a eternidade. Esse é o objetivo, a missão de Jesus nesse mundo, aqui na Terra. Mas muitos o negaram.
Muitos não o receberam da maneira que ele quer ser recebido. E o reino de Jesus é um reino realmente diferente do que todos esses reinos que nós conhecemos hoje. Ele não veio para fazer guerra contra pessoas, mas ele veio fazer guerra contra o mal, contra o maligno, contra o inimigo, Satanás. Essa entrada de Jesus em Jerusalém foi algo marcante, mas nós sabemos que o que aconteceu no domingo depois foi algo muito maior, muito mais impactante. Foi quando ele ressuscitou, né? Saiu daquele túmulo, deixou-se aquele túmulo vazio, veio à vida novamente e mostrou ao mundo, a Jerusalém, naquela época, quem ele era, o Filho de Deus, que é maior do que a morte, que venceu a morte. E isso ele quer fazer hoje também, que a nossa tarefa é anunciar esse Jesus, esse rei, esse reinado eterno. E nós estamos agora aguardando o maior evento da história da humanidade, que ainda vai acontecer. A palavra de Deus diz assim, né, em Apocalipse, que Jesus vai retornar, dessa vez em cima de um cavalo, vitorioso. Vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o inimigo. Ele vai juntar o seu povo. E nesse dia, aqueles que o rejeitaram vão ter que reconhecer quem realmente é esse Jesus. E nós, como seus filhos, nós podemos estar ali nesse dia, celebrando também, gritando, assim como a multidão gritou naquele dia em Jerusalém, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Rei, é o nosso Senhor e Salvador, e Ele vai um dia reinar conosco. O seu amor, Ele quer que todos aqui nesse mundo estejam ao lado dele, reinando, governando e vivendo eternamente lá no céu. E essa é a mensagem do amor de Jesus deixou para nós. E é que ela possa estar alcançando a sua vida nessa manhã, nesse novo dia, essa nova semana, em nome de Jesus. Amém? Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, pela verdade que nós temos nela, Senhor. E nós queremos hoje também colocar em prática ou aprender, reconhecer que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, também nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, proclamar o Teu nome adiante, para que Ele se torne conhecido em todas as nações, que todas as pessoas tenham essa oportunidade, esse privilégio de poderem também um dia estar contigo, lá no céu, reinando, vivendo, aproveitando, gozando, estar na Tua presença todos os dias, eternamente, Senhor Deus. Nós Te louvamos e agradecemos. E que o Senhor esteja nessa manhã, nesse novo dia, nos abençoando, guardando, protegendo de todo o mal, nos dando força, alegria, e para que a gente possa estar enfrentando os nossos desafios que temos pela frente. Somos gratos porque Tu estás conosco. Em nome de Jesus. Amém.